Primeiro volume da obra. Todos são porta-vozes do mundo que é elétrico e magnético. Todos são porta-vozes, mas o vivente pergunta: quem fala é a pessoa? Sim, é a pessoa, mas só o que a parte racional quer. Comparando, é o mesmo efeito com os rádios elétricos. Rádios são porta-vozes de quem? Das emissoras. E o que as emissoras querem é o que esses porta-vozes transmitem. E por que isto assim é feito? Porque o mundo é um conjunto elétrico e magnético. E falando-se de um extremo do mundo, é a mesma coisa que falar-se daqui. Pois por meio desses porta-vozes, tudo se sabe em toda parte do mundo. Prova que o mundo é um conjunto elétrico e magnético, que estes aparelhos já foram feitos com essa natureza. É como os rádios, que são feitos para tudo transmitirem. Também o vivente já foi feito com a natureza de imunizar-se e ser porta-voz da parte racional. Por terem o pensamento muito desenvolvido, é que são chamados de racionais. Mas são bichos racionais, e por pertencerem à parte racional, é que assim são feitos, já com a finalidade da naturalidade para a imunização racional, que é uma coisa natural, parecendo ser o próprio vivente que está falando, mas torna-se visível não o ser, porque os assuntos tratados nessas horas são completamente desconhecidos de quem está falando e de quem está transmitindo o que não é do seu eu, do seu conhecimento, da sua intelectualidade ou capacidade. Observe, então, o vivente, que é uma coisa muito natural, a imunização racional. Já são racionais, mas juntos do racional, pela imunização racional, a diferença é muito grande e só se torna comum por ser natural e todos serem racionais. Assim, o imunizar tudo é, e o espiritualizar nada é. Espiritualizar quer dizer espetar, espinhos, espeto, experiências, de onde nascem as provas que dizem ser provações. O vivente em experiências, e nenhuma delas nada provando, faz com que ele entre em provações, quer dizer, em sofrimentos. Então, o vivente diz que está passando por esta provação, por isso, aquilo ou aquilo outro, em virtude das experiências serem sempre pontos duvidosos, para acertar ou não. Portanto, tudo quanto se diz de espiritualização, de espírito, seja ele de que espécie for, é enquadrado nesses 7 pontos sem solução, desse esquadrejo de provações, pois a prática das experiências é o livro das noções das incertezas. Então, aí naufragam os amigos da fé, da crença e da esperança, que os caducos adotaram como se a esperança e as experiências fossem mostrar a todos a verdade das verdades. Por no pensar e nas esperanças reinarem as incertezas, é que ninguém pode consumar as grandezas desejadas e alcançá-las nos pontos das experiências e seus derivados, em espiritismo ou espiritismo racional. Tudo isso em experiências, e em experiências também os restos dos enigmas da natureza. Portanto, a confusão dos viventes não podia deixar de ser assim. Confusos e condenados às vezes por aquilo que lhes parece ser certo, por predominar nos viventes a índole das experiências, das incertezas.
vindo então essas confusões do espiritismo, seja ele de que espécie for, que é sempre uma coisa em experiências. Por todos pertencerem a esse mundo espiritual, é que vivem assim, na dúvida de tudo, muitas vezes vendo as coisas como são e custando a admiti-las, por serem enigmáticos, por serem misteriosos. São seres em experiências, por tributar ou monopolizar com o mundo espiritual, dizendo uns para os outros, quando as oportunidades permitem, que fulano teve uma autêntica inspiração, que fulano é de um espírito forte, e por isso mais clarividente do que muitos. Isso é o mundo espiritual, é o mundo de quem vive em experiências, e por isso são seres quase indomáveis nesse ponto, quando as confusões não são nenhuma para pôr em dúvida o equilíbrio da imunização racional. Na imunização racional está o ponto máximo em tudo. Nela estão completas as verdades das verdades. A base é racional, ao passo que o ponto espiritual não tem base, e por isso nunca divulgaram e nem poderiam divulgar o que agora estão sabendo, o porquê de assim serem, de assim viverem e de assim estarem cheios de contrabalanços, de dúvidas e incertezas na vida, principiando pela própria vida, porque não sabem o dia nem a hora de morrer. Só uma incerteza dessas é a coisa mais pavorosa para qualquer pessoa que se alimenta com essas rosas. A vida é de ciências sem base. Cultua a prosa como um brilhante aprimorado, e o primor nem em si mesmo existe. E por isso, a vida sempre foi um mistério, que nunca teve valor, porque não tem vontade, nunca teve dono, porque se o tivesse, os donos de suas próprias vidas a prolongariam de acordo com as suas vontades. Tudo isso é um conjunto de massas fluídicas, e pelos fluidos é que se alimentam e se enfraquecem, sendo o fluido um jato, produzindo pirâmides boas ou mais. A pirâmide, sendo um alvo, bom ou mau, é de onde se subtrai o fluido, que é o pensamento nisso ou naquilo, pensamento que alegra, que entristece ou apavora. Muitas vezes, o vivente troca o fluido bom pelo mal, em virtude das aparências que nele estão. E as experiências sempre causam mais mal do que bem, porque o ponto de provação é a incerteza derivada das experiências. Mas um vivente imunizado só pode se perturbar se quiser, pois na imunização estão os pontos para todas as orientações, ilustrações e satisfações do vivente imunizado. O vivente imunizado vive mais certo do que qualquer relógio dos mais certos, pois o relógio está sujeito a avarias e o imunizado não. É sempre aquilo até o fim. Isto é apenas uma retórica dos contrapontos das comparações da imunização racional com a espiritualização. O espiritualizado vive mais preocupado, e o seu estado normal é desconfiado, assustado, sempre em dúvidas de tudo, sempre na incerteza, e os imunizados completamente diferentes, como do preto para o branco, sempre na certeza de tudo, sem dúvidas, confiantes e certos. Eu tenho que mostrar estes contrapontos para saberem o que é imunização racional e o que é espiritualização. A espiritualização é o ser que predomina no mundo, mas que deixará de predominar quando todos conhecerem o que é a imunização racional por meio desta escrituração. Então aí abraçarão o certo,
e abandonarão o duvidoso, o erro, o engano, a ilusão, que é mantida pelas experiências. Acabar-se-ão as provações, as expiações, a penitência de todos os espiritualizados, que aí vivem num verdadeiro conteúdo de ruínas e misérias, com aparências para iludir, ludibriar e emocionar, cansados de verem e saberem que o mundo desse jeito é um verdadeiro hospício, é uma verdadeira casa de loucos. Vivem nesse mundo de sofrimentos, na ignorância e no atraso, para pagarem o que devem, sem saberem o que fizeram, para poderem saber o que devem pagar. Todos na incerteza de tudo, e por isso, sem consciência do que dizem, sem poderem provar, com base, as coisas que dizem, pois são espiritualizados a viverem de experiências. Advirto-vos com estes assuntos repetidas vezes, fazendo diferença no modo de explicar, para orientar pontos necessários, para clarear as mentes mais rudes. E por isso, assim explico de todos os jeitos, de todas as formas, repetidas vezes, porque o vivente que não compreender de um jeito, compreenderá de outro, e de qualquer maneira virá o conhecimento, a compreensão, pelos variados modos de explicar, e as entranhas mais rudes poderem se libertar, conhecerem e desenvolverem em si mesmos a imunização racional. Uns compreendem de um jeito, outros compreendem de outro, e para todos compreenderem, é preciso que assim seja explicado, de todos os jeitos, de todas as formas, para a leitura de todos, para os rudes e para os que não são rudes. Para alguns, está explicado até demais, e para os rudes, quanto mais explicado, melhor, para mais facilmente poderem libertar-se. A imunização racional é baseada nos próprios efeitos que o vivente tem, sente e vê, pelo desenvolvimento de si mesmo e de tudo que ele precisa, que ele necessita. Portanto, é bem baseada, com estas bases sólidas, claras e limpas, dando consequências às outras tantas, de que o vivente redentoriza-se e, redentorizando-se, diz consigo: está comprovado tudo isto. Portanto, o acatamento será geral entre todos. Sim, que ninguém vai deixar de viver bem para viver mal. Quem é que vai deixar o certo pelo duvidoso? Quem vai deixar de acertar sempre para errar? Ninguém. Portanto, quem é esse que não quer? Quem é esse que não aceita? Quem é esse que não acata? Todos. Estão aqui estes dados importantes, bem claros e solucionados. O assunto da imunização racional, provado por suas autênticas soluções. Quem vai deixar de tomar medidas certas para tomar medidas duvidosas? Ninguém. Portanto, na imunização racional está tudo o que o vivente precisa.